Olá, eu sou o professor Fernando Pitti e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no qual nós vamos falar sobre química, especificamente sobre sistemas químicos, né? Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho aqui o conceito do que é um sistema químico. Então, um sistema químico nada mais é do que uma porção do universo que isolamos para estudar. Ela pode ser tão pequena, mas tão pequena quanto um átomo, mas e também, ao mesmo tempo, tão grande quanto um reator químico. Então, o sistema químico é uma porção do universo que isolamos para estudar, e dentro desta porção, dentro deste contexto, nós temos substâncias que interagem entre si. Então, essa é a questão também que a gente precisa considerar. O sistema, tão pequeno ou tão grande, como um átomo ou como um reator químico, e que interagem entre si. Para quem não sabe e não está familiarizado a um reator químico, aqui é o exemplo de uma planta química, onde nós temos inúmeros torres aqui de destilação, provavelmente tem reatores aqui dentro também. Então aqui nessa planta química passam átomos, ou seja, substâncias, moléculas também, e também substâncias, compostos químicos, né, que vão interagir entre si. E aqui na esquerda tem um exemplo aqui de um átomo, né, clássico, onde nós temos aqui dentro do núcleo os prótons e os nêutrons, e aqui na eletrosfera os elétrons. Então, sistema químico é isso. É uma parte do universo, uma parte de um sistema, parte de alguma coisa, por exemplo, aqui dentro de uma planta química, em que nós paramos para estudar como átomos, moléculas e compostos químicos interagem entre si. Agora, o que são átomos, moléculas e compostos? Qual a diferença entre eles? Então vamos continuar aqui, continua na aula, continua aqui no vídeo, que a gente vai falar agora sobre a diferença entre átomos, moléculas e compostos. Mas antes disso, já sabe, né? Se não for inscrito, deixe seu like, acione o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e já vai pensando aqui nos comentários que você vai deixar aqui no vídeo também, né? Vou deixar aqui na seção de comentários. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a diferença entre elementos e compostos. Elementos químicos são substâncias puras, que podem ser inclusive na fórmula de moléculas. O oxigênio é um átomo, o átomo de oxigênio. O O2 que nós respiramos, que está presente mais ou menos aqui numa proporção de 21% no ar atmosférico, é o oxigênio, o O2, são as moléculas de oxigênio. A gente não respira o átomo de oxigênio individual, a gente respira a molécula de oxigênio. No ar que nós respiramos, tem também aproximadamente 78% de nitrogênio, N2. Não os átomos de nitrogênio puro, mas sim as moléculas de nitrogênio. Bom, e tem hidrogênio também, né? Entre argônio, entre outros gases, numa proporção muito inferior. Agora, quando a gente fala na água, H2O, aqui nós estamos falando o quê? Nós estamos falando em compostos. Então já não são mais nem elementos puros, átomos puros, nem moléculas, né? Mas sim compostos. Então aqui, para a gente fazer uma comparação, então nós temos os átomos como sendo elementos puros, átomos, só o próprio átomo, nada mais do que ele. Nós temos então as moléculas e temos os compostos. Para ficar um pouco mais fácil essa representação aqui, vamos para um simulador. Tem um simulador aqui prontinho, separado, para nós podermos desenvolver esse conceito. Vou vir aqui para o simples. Esse aqui faz parte do petcolorado.edu, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para este simulador aqui para você praticar um pouquinho mais, né?
E bora lá então, vamos maximizar a tela. O que nós temos aqui, ó? O O2. Desculpa, só o oxigênio. O oxigênio é um átomo. A hora que nós colocamos aqui nesse oxigênio mais um outro átomo de oxigênio, olha só, a gente está formando agora uma molécula de oxigênio. Ela continua sendo pura? Continua, porque só temos átomos de hidrogênio, mas já não é mais o átomo, já é uma molécula. Mas ele ainda não é um composto, porque ele é apenas átomos de oxigênio que estão presentes, né? Que a gente pode fazer a representação na forma de ligação, na forma também de nuvem eletrônica. E agora, e se a gente colocar um carbono aqui dentro? Vamos ver se a gente consegue? Olha, conseguimos. O que a gente formou agora? Vamos cortar essa ligação aqui. Vou colocar outro carbono aqui. Pronto, olhem só. Nós criamos o dióxido de carbono, ou popularmente conhecido como CO2. E se nós cortarmos esse carbono aqui, vamos tirar esse oxigênio e ficar CO. Nós vamos ter o quê? Deixa eu cortar aqui e vamos colocar aqui para ficar mais bonitinho. Nós temos o monóxido de carbono. Isso aqui já são compostos, porque nós temos mais de um elemento presente. Mesma coisa, nós podemos fazer aqui, por exemplo, no óxido nítrico, nós podemos pegar aqui, vamos ver se a gente consegue, um nitrilometano. Então, aqui a gente vai colocando outros elementos. Ó, aqui a gente tem os átomos puros de oxigênio. Aqui, se a gente ligar, a gente já tem uma molécula de oxigênio. Vamos trazer o nitrogênio aqui para cima. A gente vai ter a molécula de nitrogênio. E aqui, 2 átomos de carbono não são suficientes, porque você sabe que pela teoria do octeto a gente precisaria de mais 2 ligações aqui para satisfazer o carbono, né? Então, tá aqui. É a mesma coisa a gente vai fazendo aqui, por exemplo, na água. Ó, oxigênio puro. A hora que eu trago 2 átomos a mais de hidrogênio, nós vamos ter o H2O, o composto H2O, que é a água. Então, essa é a diferença entre átomos. Isso aqui é um átomo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer essa diferença aqui. Opa! Falei uma coisa e fiz outra. Já estava pensando na outra. Vamos separar aqui. Um átomo de oxigênio, uma molécula de oxigênio, um átomo de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio e um composto que é a água. Fácil, né? Clareou a diferença, clarificou para você a diferença entre átomos, moléculas e compostos? Então, já sabe, né? Se te ajudou, se clarificou um pouquinho mais esse conceito de sistemas químicos e também a diferença entre átomos, moléculas e compostos. Se você não fez isso ainda, o vídeo já está prestes a acabar. Deixe seu like, se inscreva, acione o sininho, deixe os comentários e já continua aqui na playlist, que agora a gente vai falar que esses elementos aqui, sejam moléculas ou sejam compostos, eles podem ser apresentados na forma né, homogênea, heterogênea, eles podem estar nos estados gasoso, líquido ou mesmo sólido. E para saber um pouco mais sobre isso, só acompanhar aqui a playlist, que nós temos outros vídeos aqui falando exatamente sobre essas condições diferenciadas que as moléculas e mesmo os compostos químicos como eles podem se apresentar dentro de um sistema químico. Então, um grande abraço e nos vemos logo mais aqui no próximo vídeo do canal.